Fala, meus foguetes! Olha eu aqui de novo. E hoje eu vim falar sobre equipe cirúrgica. É extremamente importante, meus foguetes, vocês saberem com quem compõe a equipe cirúrgica. Por quê? Porque a partir daí você vai saber qual é a função de cada membro da equipe cirúrgica. E isso beneficia só o animal. Por quê? Cirurgias mais rápidas e eficientes. Por quê? Porque cada um vai estar no seu quadrado. Cada um vai fazer o que lhe é determinado e de acordo com sua função. Então, é extremamente importante você saber a função de cada membro da equipe cirúrgica e, principalmente, a função de cada membro da equipe cirúrgica para saber até onde a gente pode fazer ou não fazer, a depender de onde a gente se enquadre, né? No momento quando a gente for participar dessa cirurgia, tá certo? E, para iniciar, vamos falar quem compõe a equipe cirúrgica. Então, a equipe cirúrgica, no mínimo, ela é composta por 4 membros, ou seja, existem 4 funções dentro de uma equipe cirúrgica, que fica entre o cirurgião, claro, não tem como se realizar uma cirurgia sem o cirurgião, o auxiliar do cirurgião, que é aquela pessoa, aquele membro que sempre fica no lado contrário que o cirurgião está, o lado contrário da mesa em que o cirurgião está. Além do auxiliar cirurgião e do cirurgião, temos o instrumentador, que o nome já diz qual é a função dele. Ele serve para estar passando os instrumentais de acordo com a necessidade do cirurgião ou do auxiliar do cirurgião. E, não menos importante por ser o último, temos também o volante, que é um membro fundamental para a cirurgia acontecer. Por quê? Porque cirurgia acontece, quando acontece tudo de forma perfeita, ótimo, maravilhoso. Mas quando não acontece tudo de forma perfeita, como a gente espera, aí que o volante entra. E cirurgia ela é composta de coisas que aconteçam de forma perfeita, coisas programadas, mas também é composta de acontecer de momentos em que acontecem coisas que a gente não programa. Então, é um membro que é extremamente útil, funcional e necessário, claro. Vamos lá? Porém, independente da pessoa, ou do aluno, ou do membro, ou de quem for participar da cirurgia, tem alguns itens que são fundamentais e obrigatórios para poder adentrar o centro cirúrgico, independente de ser cirurgião, de ser auxiliar cirurgião, de ser instrumentador ou ser volante. Se for um dos 4, é obrigatório utilizar. Se não for nenhum dos 4, for aluno que for assistir, independente, é obrigatório esses itens que eu listei aí no slide. A pessoa tem que estar com pijama cirúrgico, não dá para poder adentrar o centro cirúrgico sem ser com pijama cirúrgico. E quando eu me refiro a pijama cirúrgico, eu me refiro a um pijama exclusivo para ser utilizado no centro cirúrgico. É extremamente errado, não é ideal. O mesmo pijama que a gente anda em outros lugares sem ser no centro cirúrgico, a gente utiliza esse mesmo pijama cirúrgico dentro do centro. Então, a recomendação é uso exclusivo do pijama cirúrgico no centro cirúrgico, ou você ter um pijama exclusivo para ser utilizado dentro do centro cirúrgico, tá? Outro item fundamental é a máscara, porque a máscara ela impede a liberação, a disseminação de gotículas de saliva, gotículas que saem da boca, que muitas das vezes compõem bactérias patogênicas que podem ocasionar problemas e futura infecção, que é algo que a gente tenta impedir de toda forma durante a cirurgia. Então, não dá para entrar no centro cirúrgico e, pior ainda, começar uma cirurgia sem estar utilizando máscara, certo? Outro item fundamental é o propé. O propé, eu não sei se vocês sabem, mas ele é colocado no momento que a gente passa de uma marcação que tem no centro cirúrgico. Não se preocupem, eu vou mostrar na aula prática de paramentação onde, quando, em que momento que a gente vai colocar o propé, para vocês aprenderem e entenderem. E o último item, não menos importante, é a touca
ou o gorro, que serve para quê? Para evitar a queda de cabelos de fio dentro do ambiente cirúrgico, ou pior, dentro do campo cirúrgico, tá certo? Ou seja, esses são itens fundamentais, itens obrigatórios para você adentrar em qualquer centro cirúrgico. Não dá para você assistir nenhuma cirurgia se não estiver utilizando esses 4 itens, tá bom? Caso vocês adentrem alguma cirurgia faltando um desses itens, uma coisa eu garanto para vocês: vocês estão carregando contaminação. E a possibilidade de uma potencial infecção é grande no paciente, tá certo? Então, consciência. Vamos continuar? Vamos falar dos componentes da equipe cirúrgica. E eu irei começar pelo volante. Ali naquela imagem que a gente colocou no início, que é a mesma que eu irei utilizar durante a aula toda, eu coloquei ali o volante de pijama cirúrgico, como vocês veem, de touca, de máscara, provavelmente eles também está de propé, porém, você percebe que ele não está de avental. Você percebe que ele está de jaleco, tá? E isso está muito associado à função que o volante tem. E qual é a função do volante? A função do volante é pegar, buscar, entregar todo o material que for necessário durante a cirurgia, certo? Por isso, ele não está paramentado, ou seja, por isso ele não está com aquele avental como os outros componentes da equipe cirúrgica estão ali na imagem. Por quê? Porque ele vai ter contato com material contaminado. Porém, ele vai realizar a entrega desse material para a equipe cirúrgica de forma estéril, tá? Então, para quem for volante em algum momento, é extremamente fundamental saber como é realizada a entrega do material para a equipe cirúrgica, certo? Eu irei mostrar também isso de forma prática. Aqui eu vou colocar em forma de imagem, mas eu irei mostrar isso de forma prática para facilitar o entendimento. Por quê? Eu quero que vocês entendam que diante dessa equipe cirúrgica toda que eu mostrei para vocês, o que é que acontece? Principalmente vocês ainda que são estudantes. Um momento, um dia talvez vocês fiquem como volante. Não muda o fato de outro dia talvez vocês ficarem como auxiliar cirurgião. Ou talvez ficar algum outro dia como instrumentador. Por quê? Porque isso é móvel, isso não é fixo, certo? Principalmente no mundo da veterinária, que a gente trabalha muito com questão de adaptação, de dançar conforme a música. Então, um dia você está como volante não significa que todas as vezes você vai estar como volante. Então, você tem que dominar todos os princípios de cada, na verdade, todos os princípios básicos de cirurgia, questão de conceitos, independente da sua função, e saber e executar de forma perfeita cada função. Por quê? Porque quando você tiver que exercer aquela função, você vai exercer de forma excelente, tá bom? Então, nessa imagem aqui, eu mostro como é realizada a entrega do material de forma correta, ou seja, como é realizada a entrega do material de forma estéril. Se vocês perceberem, aqui está o volante segurando o material, tocando apenas na parte externa da embalagem, que não tem problema nenhum ele tocar nessa parte da embalagem, tá bom? Porém, ele não pode ter contato nenhum, zero contato com essa parte interna. Então, vocês conseguem observar nas outras imagens que ele não tem contato em momento nenhum com a parte externa, só com a parte externa. Então, ele coloca ali, ó, o material em cima da mesa, que já está forrado com um campo estéreo, o material que estava embalado e que continua e permanece estéreo, tá bom? Essa é a forma de entregar um material de forma séptica, de forma estéreo no campo cirúrgico. Além de saber entregar o material dessa forma, outra circunstância, outra situação que também acontece muito é a necessidade de entregar algum material como instrumental, fio, porque vira e mexe acontece isso durante a cirurgia. A gente se programa para uma certa quantidade de materiais e chega no meio do caminho é necessário ter outra abordagem cirúrgica e tal, então a gente tem que pegar
utilizar mais materiais. Então, a necessidade de entregar esse material da forma correta é extremamente importante para evitar a contaminação, logo a infecção cirúrgica, tá bom? Vamos falar agora de outro membro extremamente importante, que é um instrumentador. E a função do instrumentador é nítida, né? Com o nome, o próprio nome dele, já dá para saber qual é a função, né? O instrumentador tem a função de entregar o instrumental correto para a situação e o tempo cirúrgico que está acontecendo naquela cirurgia correto. Ou seja, é fundamental que o instrumentador domine os tempos cirúrgicos, tenha dominância também dos nomes dos instrumentais cirúrgicos, claro, não tem como, suas funções e como utilizar cada instrumental cirúrgico, certo? Por quê? Para poder facilitar, para poder melhorar, para poder tornar prático a cirurgia, facilitar o desenrolar da cirurgia. Então, é extremamente fundamental que o instrumentador domine todos esses conceitos que eu falei com vocês agora, tá bom? Outro membro extremamente importante é o auxiliar cirúrgico. O auxiliar cirúrgico, como vocês veem aí na imagem, é aquele membro que fica do lado oposto da mesa onde o cirurgião está. E para que serve o auxiliar cirúrgico? Trocando miúdos, eles servem para facilitar a nossa vida, servem para facilitar a vida do cirurgião. Porque fazer cirurgia sozinho é muito complicado, gente. Quando a gente tem um auxiliar cirúrgico, o que a gente faria sozinho em 5 minutos, com auxiliar cirúrgico a gente realiza em um. Então, agiliza a cirurgia acontece de forma mais rápida e, acontecendo de forma mais rápida, o paciente fica menos tempo exposto a possibilidades de contaminação e de infecção. Então, o benefício é esse e sempre que for possível, se for possível não, sempre ter um auxiliar cirúrgico e ter essa noção, ter essa consciência de que ele está ali para facilitar o trabalho do cirurgião é importante. Ou seja, quando você tiver no dia, no momento, na cirurgia, como membro, como auxiliar cirúrgico, você tem que saber que a sua função é facilitar a vida do cirurgião. Ou seja, você tem que estar ali atento, consciente, entender o que os tempos cirúrgicos, o que está acontecendo ali, por quê? Para poder estar facilitando. Não é simplesmente o cirurgião tá ali se acabando e você só olhando, esperando o cirurgião pedir. Não, é facilitando, é enxugando algum momento em que está tendo um extravasamento de sangue, é pegar um instrumental, é pegar o afastador, segurar o afastador, montar o porta-agulha e entregar no momento antes do cirurgião pedir, porque essa conexão entre o auxiliar e o cirurgião tem que existir. Quando o cirurgião pensar no que pedir, o auxiliar já deve saber o que o cirurgião vai precisar. Então, é extremamente importante o auxiliar dominar essas questões que eu acabei de falar com vocês e também ter sintonia o tempo todo com o cirurgião. Por quê? Porque facilita a cirurgia e agiliza a cirurgia, certo? Ou seja, agilizando a cirurgia, diminui o tempo de exposição a micro-organismos, logo diminui também a possibilidade de infecção e contaminação, tá? E vamos falar do outro membro que, infelizmente, ou felizmente, né, na verdade, é indispensável. Não tem como a gente realizar uma cirurgia sem um cirurgião. E qual é a função do cirurgião, gente? Me diga aí, qual possivelmente a função do cirurgião? Realizar a cirurgia, dominar a técnica cirúrgica que será realizada ali naquele centro cirúrgico. É dominar a técnica cirúrgica e estar totalmente preparado para as possíveis adversidades que venham a acontecer durante a cirurgia. Por quê? Ser cirurgião não é simplesmente saber a receita do bolo, saber o passo a passo que está lá escrito no fósforo, não. Ser cirurgião é saber que quando não for possível realizar a receita do bolo que está lá escrito no fósforo, é saber qual será o plano B utilizado para resolver o problema. Porque o problema não é executar como está escrito na receita do bolo. O problema é saber o que deve ser feito quando não for possível fazer como a receita do bolo manda. Ou seja, cirurgião bom é cirurgião que resolve BO, resolve breuba
quando é imposta, quando aparece. Por quê? Porque fazer o que está escrito no roteiro é fácil. Complicado é fazer algo que não é esperado, tá certo? Então, essas foram não, né? Essa é a equipe cirúrgica e ela é composta de 4 membros, como eu falei anteriormente. E agora vocês já sabem quais são as funções de cada membro da equipe cirúrgica, tá? Por quê? Porque você, como estudante de medicina veterinária, a partir de hoje, você já sabe quais são as funções de cada membro da equipe cirúrgica e se por algum acaso for necessário você participar de uma cirurgia, você saberá em qual membro, na verdade, qual função você terá que executar a depender de qual membro você for alocado naquela cirurgia em específico, tá bom? Vão para a vida e joguem duro.